Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem pensar com tanta profundidade e clareza, enquanto outras, mesmo lendo muito, parece que ficam girando em círculos? Sertilanges responde isso no século XX, dizendo que isso não é QI, talento ou alguma coisa mais mística. Isso aí se chama virtude. É uma diferença filosófica. A produtividade é algo que fica fora. A virtude é sobre quem você está se tornando. O livro do Anthony Sertilanges mudou totalmente a minha forma de pensar sobre a vida intelectual, sobre a minha rotina de estudos e também me ajudou muito a encarar tudo isso não como um período da minha vida, uma prova específica ou algum estudo para o trabalho. Me ajudou a encarar o estudo como algo para a minha vida inteira. Estudar se tornou uma das coisas que eu mais amo fazer. Tá, beleza, Jenny, você gostou do livro, mas tá, o que ele ensina de fato sobre estudar? Como eu citei no início, ele vai falar sobre virtudes, o que a gente quase não fala por hora do estudo. Diferente de muito o que se fala sobre rotina de estudos, por exemplo, eu já vi muitos vídeos falando sobre como organizar na rotina, como ter a melhor rotina de estudo, como organizar a mesa, quais materiais usar, tem tudo isso. Só que quase ninguém fala sobre o que tem por trás, o que solidifica essa vida de estudos. Porque a gente não está falando sobre um momento, sobre uma fase da sua vida, a gente está falando sobre o que a sua vida vai ser a partir dessa vida intelectual, que é o que Anthony defende no livro dele. Para que isso se solidifique na própria vida, ele traz algo muito filosófico que eu acho lindo demais. São as virtudes. As virtudes vão nortear a forma como você vai agir a partir de então. Sem mais delongas, vamos às virtudes. A primeira virtude vai ser a da humildade, a virtude de não se achar no centro. Sertilanges abre o livro dizendo que o intelectual, o verdadeiro, ele serve à verdade e não o próprio ego. A pessoa que estuda para impressionar, logo ela está vazia e ela não vai muito longe. Ele defende que a verdade intelectual não é fraqueza, mas é o que manterá a mente aberta para aprender a verdade. Nós não podemos aprender nada se nós não considerarmos inferiores ao conteúdo que a gente está aprendendo. Adler vai defender isso no livro Como Ler Livros, dizendo que não tem como você aprender se você se considera sabedor do conhecimento que você está adquirindo. Por exemplo, se você pega um livro novo e você tem a certeza que sabe tudo sobre aquele assunto, aquilo não vai te ajudar em nada. A vida intelectual necessita de que o estudante se coloque nessa função de humildade perante o conhecimento. Só assim ele vai conseguir realmente aprender. Então o pensador serve à verdade e não a si mesmo. Nesse sentido, toda vaidade intelectual é uma traição ao pensamento. Então fica a minha pergunta: você estuda para saber ou para parecer que sabe? Essa pergunta muda a relação com tudo. Nossa próxima virtude é a paciência, é a recusa de colher antes do tempo. Na verdadeira e autêntica vida intelectual, a mente precisa de tempo para maturar as ideias. Quem não tem essa paciência vai criando vários rascunhos disfarçados de conclusões. E é o que a gente mais vê hoje em dia. Basta só um vídeo curto no TikTok ou no Instagram e as pessoas se tornam especialistas. Talvez ao se deparar com um livro difícil ou um tema complicado, essa sensação de eu não entendi nada seja só a nossa impaciência com o processo. Não tem muito cara de virtude, mas a Sertilanges levanta a nossa terceira: silêncio. Sertilanges não fala só de um ambiente quieto, fala de silêncio interior. A capacidade de calar as vozes que pedem distração, aprovação, entretenimento. O silêncio é onde o pensamento encontra espaço para existir. Para ele, abre aspas, quando a calma do silêncio nos invade e o fogo sagrado crepita sozinho, longe do burburinho das estradas, e quando a paz, tranquilidade da ordem, estabelece a ordem dos pensamentos, dos sentimentos, das investigações, estais na alma à disposição de aprender. Podeis juntar, depois criar. Estais estritamente no princípio da ação. Não é o momento de acolher misérias, nem de ir vivendo enquanto o tempo corre,
nem de trocar o céu por bagatelas. O silêncio não é vazio, é condição para o pensamento. Sem ele, as ideias se atropelam e nenhuma chega ao fim. E a pergunta que eu quero fazer: você consegue ficar 10 minutos com uma ideia sem buscar nenhum estímulo exterior? Se você não consegue, o silêncio é o seu primeiro trabalho. A quarta virtude identificada no livro seria o recolhimento. É voltar-se para si antes de ir para fora. A vida intelectual ela é um pouco realmente solitária. Você precisa de silêncio, como a gente já citou, paciência, humildade. Mas se você não tira esse tempo para realmente sentar e estudar, nada disso vai ter sentido. O recolhimento também é reunir todas as suas partes que estão dispersas em um só lugar, para que você consiga se concentrar no que realmente importa. Recolher-se é reunir as forças dispersas da alma e dirigi-las para um único ponto. Antes de pensar sobre o mundo, o intelectual precisa habitar a si mesmo. Ao ler o livro A Vida Intelectual, eu percebi que muitas das virtudes eu não tinha e ainda não as tenho. Mas cada vez que eu conhecia elas, eu ficava mais apaixonada ainda por toda essa jornada. A quinta virtude mencionada por Sertilanges é a temperança. Para ele, o excesso destrói o pensamento. Quando Sertilanges fala sobre essa virtude, ele vai citar sobre o sono, a alimentação, o lazer, até mesmo as conversas. Para ele, o intelectual que não modera o corpo e até mesmo o social, ele está sabotando a sua mente. Na tradição cristã, o nosso corpo é santuário, é templo, é onde habita a nossa alma. O excesso em qualquer coisa, no trabalho, no descanso, na mesa, é sempre roubado do pensamento. O que você consome fora do estudo é parte do estudo, não tem separação. A próxima virtude é a coragem. Essa virtude está em conseguir sustentar um pensamento difícil. Na era que nós vivemos, onde tudo é muito fácil, tudo é muito rápido, as informações precisam chegar mastigadas até o fim, é necessário muita coragem para estudar um livro difícil, uma matéria complicada, para realmente ter uma vida intelectual. Isso que Sertilanges viveu no século XX. Eu queria ver como é que ele reagiria com tantas redes sociais tomando tanto da nossa atenção. A coragem mantém-se não só pela oração, mas também pela visão renovada do fim em vista. O prisioneiro que quer fugir do cárcere lança mão de todos os recursos sem descoroçar. Não se cansa das preparações longínquas, de recomeçar após um fracasso. É que a liberdade chama por ele. E vós, não tendes de vos libertar do erro, de conquistar a liberdade do espírito numa obra feita? Reparai no trabalho concluído. É uma aparição que vos infundirá coragem. A maioria abandona os estudos quando está prestes a entender. Às vezes, coragem é ficar mais 5 minutos. A próxima virtude é a ordem. Vida caótica, mente caótica. Não tem exceção. Sertilanges fala bastante sobre isso. Ele vai dizer que a vida exterior reflete a vida interior. E confesso que isso é bem duro para mim. Aqui ele não está defendendo o perfeccionismo. Ele só está falando que é necessário ter uma estrutura mínima que proteja a vida intelectual do caos que é a vida cotidiana. Então, para ele, o gênio, essa pessoa que está na vida intelectual séria, ela não vai dispensar a ordem, mas ele vai exigir ela mais do que ninguém, porque ele tem muito a proteger. Por isso, horário fixo, lugar fixo, hábitos fixos são muito importantes. Isso não vai limitar a sua criatividade. Na verdade, vai libertar para todo o potencial que ela tem. A última virtude é a liberdade de espírito. É a virtude de não ser escravo de nenhuma opinião. Talvez essa seja uma das virtudes mais maduras que Sertilanges defende. Para Sertilanges, o intelectual sério, ele não tem que ser fiel à escola, pensadores, autores, correntes, mas a verdade. Pascoal vai dizer que ele não se envergonha de mudar de opinião, porque ele não tem vergonha de pensar. E a pergunta que eu te faço, você consegue mudar de opinião sem ter esse medo de que está perdendo algo? Se não, talvez essa virtude ainda esteja em construção. Sertilanges não prometeu que a vida intelectual seria fácil, como nós já pudemos ver, mas de que ela seria real. Essas virtudes que eu citei, que são apontadas no livro, não são um checklist, sabe, para você sair cumprindo, mas são partes essenciais para que você se torne um pensador de verdade. Uma dificuldade vencida ensina a vencer outras dificuldades. Um esforço poupará outros esforços. A coragem de um minuto vale tanto como um dia, e o trabalho árduo tanto quanto o trabalho fecundo e alegre.
saber quem são os espectadores fiéis. Se você chegou até aqui, responde. Qual das virtudes você ainda claramente não tem? Meus queridos, foi um prazer chegar com vocês até aqui. Tava bastante tempo sem postar nenhum vídeo, mas estou super animada para retomar e com muitos assuntos para conversar com você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, curte, comenta, faz tudo que tem direito, para que a gente nessa caminhada siga juntos tentando ter uma vida um pouquinho melhor. Um abraço!